Boa noite aos nossos telespectadores e bem-vindos a mais uma aula sobre o relacionamento a dois, continuando o nosso assunto da aula passada, críticas. Dissemos na aula passada da dificuldade que o ser humano tem de aceitar as críticas, afinal de contas, as críticas elas levam à tona o fato de que a nossa alma ainda não é perfeita. Nossa necessidade de que ela seja perfeita, nós somos parecidos com a divindade, queremos ser perfeitos, mas ainda às vezes estamos longe disso. 3 fatores, dissemos, que impedem a pessoa de ouvir as críticas. O primeiro é o respeito próprio e a concorrência no casamento. A pessoa tem dificuldade de aceitar que não é perfeita e, por outro lado, dentro da contabilidade do casamento, não aceita que ela esteja em déficit relacionando-se com o seu cônjuge. Todos queremos estar sempre ganhando, sempre na luta do dia a dia, querendo estar com a cabeça um pouco acima do próximo. O segundo ponto que dissemos, a dificuldade que cada um de nós temos de fazer mudanças. O ser humano não é um ser que está acostumado a mudanças de uma maneira fácil. É extremamente difícil de mudarmos e toda crítica é um pedido, é uma iniciativa, é um começo de uma mudança. E por último, o fato de que aquele que critica geralmente é alguém que critica de uma maneira um pouco inimiga. Ele tem sempre uma inimizade por dentro das suas palavras. Esses 3 fatores impedem demais. Mas então, como fazer para criticar alguém e fazer com que essa crítica seja uma crítica construtiva e não destrutiva como a maioria delas que nós conhecemos? Primeiro, nós devemos, antes da crítica, pensar dentro dos nossos corações qual é o motivo da crítica que eu estou prestes a transmitir ao próximo. Será que eu estou criticando ele porque eu realmente quero ajudá-lo a melhorar? Ou será que eu estou querendo criticar ele simplesmente para diminuí-lo dentro do nosso relacionamento? Ou às vezes eu estou com vontade, eu estou simplesmente colocando para fora algum sentimento ruim e através disso eu critico ele também? Ou, novamente como dissemos, que é a maneira correta, focar-se em simplesmente saber que a minha crítica é uma ferramenta para ajudar o próximo a poder se desenvolver. Certa vez, um oficial do exército chegou ao Rabino Simcha Cohen, que aliás é o rabino que escreveu vários livros sobre relacionamento matrimonial e que nós baseamos nas nossas aulas em seus livros, e o oficial disse ao rabino de que no encontro com os seus soldados, ele costumava há 10 anos atrás sempre dizer a verdade nas suas críticas. E nos últimos anos ele percebeu que se ele mentir um pouquinho dentro das suas críticas, o fruto que surge dessa crítica é muito maior. Disse-lhe então o rabino de que, na verdade, se a crítica antiga de 10 anos atrás não funcionava, ela era uma crítica mentirosa. Ela podia conter dentro dela somente palavras de verdade, somente fatos extremamente corretos, porém se o motivo e o objetivo da crítica era ajudar ao próximo a se melhorar, e essa crítica de nada funcionou, ela era uma crítica mentirosa. Afinal de contas, mentira no mundo é aquilo que faz mal, e verdade no mundo é aquilo que faz bem. A crítica agora, onde ele ocultava um pouco da verdade no momento da crítica para os seus soldados, fez com que os seus soldados de repente pudessem melhorar e se transformar e corrigir aquilo que veio através da crítica. Assim também acontece no relacionamento entre duas pessoas, no casamento. A pessoa que vai criticar ao próximo deve elaborar muito e pensar muito nas frases e no sintaxe das palavras que vão ser usadas para criticar o próximo. Pensar antes extremamente que palavra que pode ofender, que ponto que pode fazer com que o outro lado se poste em posição de defesa e demonstre não aceitar uma palavra do que está sendo transmitido. Como tudo na vida, o início é uma das partes mais importantes de tudo. O início da formação do feto, o início de um evento, tudo aquilo que inicia algo é de extrema importância de como aquilo vai ser encarado pelas pessoas que estão ao redor. Quando conhecemos uma pessoa pela primeira vez, a primeira impressão que nos marca, ela é de algo de extrema importância, difícil de ser mudado através do tempo. Da mesma maneira na crítica, o início da crítica, a frase de abertura é o momento crítico de se a nossa crítica vai ser realmente encarada como algo construtivo ou se nós já viemos para arrebentar. Quando nós sabemos que o outro, aquele que está para ouvir a crítica,
já se encontra de uma maneira muito fortemente em posição de defesa. Como já dissemos em outra aula, de que está escrito em Mishlei, um livro escrito por Shlomo HaMelech, pelo rei Salomão, Ochach lachacham veyaveka ve'al tochach laletz penisnaeka. Lá nós dissemos de que o Shla HaKadosh, um dos grandes sábios, explicava essa frase e dizia o seguinte: não chame a atenção do letz, daquele que é um gozador, pois ele vai te odiar. Chame a atenção do sábio, pois ele vai te amar. Diz o Shla que ele explica isso da seguinte maneira: chame a pessoa de sábio, pois ele vai te amar. Se você chamá-lo de um gozador, ele vai te odiar. Ou seja, elabore as frases de abertura para que o próximo, que vai ouvir a crítica, perceba que essa crítica é uma crítica construtiva. Que na frente dele existe um partner e não um inimigo. Existe um sócio que realmente está preocupado com aquilo que está acontecendo e quer simplesmente transmitir uma informação, um conselho, algo que pode ajudá-lo a melhorar. E isso se inicia através de elogios. Ou seja, antes de criticar, antes de colocar o ponto específico daquilo que nós não gostamos, foque-se em transmitir a ele uma sensação agradável, um clima, um cenário positivo. E depois, dentro desse cenário positivo, descreva exatamente aquilo que lhe incomoda, mas depois de criado um cenário positivo. Se o início, se o começo de tudo vier através de algo negativo, alguma frase bem linda como porcaria, por que fizestes isso? Obviamente isso não vai ser muito agradável. Obviamente o próximo lado já tira todas as suas armas, já se arma até os dentes para logo colocar como defesa: porque você também aprontou, e você também. Não adianta. O início faz com que o cenário se transforme num cenário de ringue, num cenário de boxe e de luta, ou num cenário agradável, onde um assunto pode ser discutido de uma maneira extremamente muito agradável. Depois de ouvir uma aula sobre o assunto de críticas, Gisele, que nos contou que estava acostumada sempre a escrever cartas para o seu marido Ricardo, em vez de discutir ao vivo, preferia escrever as suas cartas e deixar para o seu marido ler nas suas horas livres. Nessas cartas, o que era escrito era algo de extrema energia e potência, muito mais daquilo que pode se conseguir dizer ao vivo. Depois de ouvir sobre o assunto, ela resolveu testar e ver como aquilo vai ser aceito no seu relacionamento. Depois de um acontecimento, ela escreve a carta então ao seu marido e escreve palavras e frases no início, talvez um quarto de sua carta, escrevendo e dizendo como ela gosta dele, que maravilhosas características ele tem, como ele é uma boa pessoa e como ela aprecia isso e aquilo que ele faz. E depois disso, escreveu tudo aquilo que ela gostaria de transmitir como sua insatisfação. No final, conclui a carta dizendo: mas não esqueça que eu te amo. Deixou a sua carta em cima da mesa e esperou escondida simplesmente para ver e analisar qual vai ser a reação do seu marido. Ricardo chega do trabalho e ela se encontra atrás do poste olhando e tentando ver o que acontece. Face de seu marido no início da carta, um sorriso, lendo as primeiras frases da sua carta. De repente, depois dessas primeiras frases, o seu rosto começa a ficar um tanto mais obscuro, e depois, no final da carta, ele volta ao início da carta e lê novamente as primeiras frases, e com um sorriso vai até ela para lhe dar um abraço. Obviamente que tudo é mudado quando a primeira frase, quando o início, quando a abertura se transforma em algo amigável. Os nossos sábios nos dizem, como dissemos, de que a única maneira que nós podemos ter sucesso nas nossas críticas é se soubermos transmitir para aquele que vai receber a nossa crítica que nós somos seus amigos e não inimigos, que nós somos pessoas que queremos o seu extremo bem e que tudo aquilo que sair da nossa boca não virá simplesmente da nossa índole ruim, virá diretamente da parte pura da nossa alma para ser transmitido para o coração do próximo. Se o início for bom, se as intenções forem boas e se as palavras usadas forem boas, podem ter certeza que essa crítica entrará no coração do próximo e será aceita com um lindo sorriso. Muito obrigado pela sua atenção e uma boa noite e até a próxima.